amados, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, que vai falar o verbo se fez carne. Está falando de Cristo, né? Está falando da vinda de Cristo, né? No princípio era o verbo. Vamos entender outras coisas. Veja só. Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Isso é Cristo em Deus, o poder e a sua sabedoria. O verbo aqui é a palavra de Deus, né? Vejam só, Cristo também é a palavra de Deus. No princípio era o verbo. Que princípio é esse? Né? Lá no paraíso, o princípio, Deus veio da eternidade. Deus veio da eternidade para a eternidade. Que lógica, né? Deus veio da eternidade para a eternidade. Nessa eternidade que Deus veio, Ele criou o seu mundo habitável. Ele criou seu mundo habitável. Um mundo como esse aqui, não um mundo carnal, cheio de pecado, não. Um mundo habitável de amor, de compaixão, de misericórdia, do bem, de alegria, de maravilha, de glória, de tudo quanto é bom, está no mundo habitável de Deus. Aonde? Nessa eternidade que ele veio. Ele estava na eternidade, veio para a eternidade, criou seu mundo habitável. Existe o mundo habitável de Deus. E existe esse céu que nós vemos, existe outro céu que não vemos, e existe outro céu onde está o mundo habitável de Deus, que se chama o paraíso. E lá existem muitas coisas no mundo habitável de Deus, porque não é um mundo pequeno. Lá existe Deus, existe seu Filho, existe querubins, existe animais, existe ancião, existe arcanjo, existe tudo quanto pertence a Deus. Deus lá é o presidente de tudo, ele é quem comanda tudo. Ele tem os seus para comandar, para obedecer às ordens de Deus lá. Tem os anjos, tem os querubins, tem os serafins, tem ancião, tem animais, tem muitas coisas lá no mundo habitável de Deus, né? No mundo habitável de Deus. Tem também o verbo. O verbo é a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo é seu filho, né? Olha como está aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra. E o verbo era Deus, a palavra. E ele estava no princípio com Deus, né? E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fazia. Nada do que foi feito se fazia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Essa luz era Cristo, essa luz era o Verbo, esse Verbo era a palavra de Deus, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, né? Pela luz, por Cristo, pelo Verbo. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Estava no mundo, ele estava no mundo. Que no mundo? No mundo habitável de Deus, né? Ele estava no mundo habitável de Deus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Esse mundo de agora, né? O mundo de agora, porque lá no mundo de Deus todo mundo conhecia. Veio para que era seu. Como eu disse, que de Cristo foi enviado para os seus. Quem era os seus? O povo israelita, o povo de Judá e todas as tribos. Esse povo era a herança de Deus, né? Esse povo era a herança de Deus. E o que aconteceu quando Cristo foi enviado para esse povo? Ele foi enviado em espírito, que era o Verbo, e ele se transformou em carne como nós, para poder mostrar o poder de Deus para o povo de Deus, que era a sua herança, o povo israelita e as outras tribos. Deus enviou Cristo para esse povo, né? Como está escrito aqui, veio para o que era seu. Cristo veio para o que era seu. Quem era seu? A sua herança, o povo israelita, povo de Judá e todas as outras tribos, e os anciãos que estavam com ele seguindo a lei de Moisés. Mas esse povo que era de Deus saiu da legião do bem, foram para a legião do mal. Deus enviou vários profetas para esse povo, para exortar ele para sair da legião do mal. Eles não aceitaram, mataram alguns desses profetas, apedrejaram alguns desses profetas, feriram alguns desses profetas, prenderam alguns desses profetas, né? Tudo isso aconteceu. E não conseguiram resgatar esse povo que era seu, de Deus. Não conseguiram. Por isso Deus enviou o Verbo para se transformar em carne como nós, para exortar esse povo, mandar um novo mandamento, uma nova lei, porque eles já tinham a lei de Moisés, e a lei de Moisés só vigorou até João Batista, e então ele veio introduzir uma nova lei para resgatar esse povo que era seu. E aconteceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Foi isso que aconteceu. Deus enviou Cristo para aquele povo israelita, para aquele povo de Judá
as outras tribos que tinham abandonado a lei de Moisés, que estava pegando os dízimos do povo, não estava alimentando as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os sacerdotes que restavam ainda seguindo a lei de Moisés, estavam pegando o dízimo para se enriquecer a si próprio. E criando igrejas, templos para ele, né? Templos de ídolo, e pregando um falso evangelho que não estava na lei de Moisés. E Deus, vendo todas essas coisas, e que seus sacerdotes que estavam vindo não conseguiam resgatá-lo, enviou Cristo para resgatar eles, e eles não o receberam e fizeram o quê? O que fizeram agora há pouco no vídeo anterior. Entregaram ele para Pilato, para Herodes, depois de prender ele, e o povo que era de Deus, seu povo, que era seu povo, mandaram crucificá-lo. E eis aí o que aconteceu, né? Mas todo quantos o receberam, porque tinha uma certa, não era 100% do povo israelita e das tribos que estavam na legião do mal, não era, né? Tinha muitos que estavam seguindo ainda a lei de Moisés, são esses aqui que está sendo, que João está relatando aqui. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Não é nem no seu nome, é nas maravilhas que ele fez, né? Os milagres, porque o povo só creram em Cristo depois dos milagres, depois de ressuscitar, depois de expulsar demônio, etc, etc. Né? Muitos creram e muitos ainda se apartaram, porque até Pedro negou ele. Né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse povo, mesmo que aceitaram Jesus, aí, né, como ele está dizendo aqui que não foi da carne sim, mas que são um povo escolhido de Deus, esses que permaneceram, né? Esse que era uma herança verdadeira de Deus, né? Porque foi Deus quem fez eles, né? Deus nos faz, né? Deus é quem dá o direito de nós sermos criados, né? Mas quando crescemos, né, até a sair da fase de menino, né? Porque quando somos meninos, somos de Deus. Depois de passar a conhecer a legião do mal e a legião do bem, aí devemos escolher qual seguimos. Se seguimos a legião do bem, a legião de Deus para a vida eterna, ou seguimos a legião do mal para o lago de fogo, para a perdição eterna. Isso é o que tem de acontecer nos dias de hoje. Mas a legião de Deus está aqui para exortar os que estão na legião do mal, na legião de Satanás, para ficar só na legião de Deus e assim ter vida eterna, ter salvação e não ficar queimando no lago de fogo e enxofre no último dia, né? Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Ainda estamos no livro de João, capítulo 1, versículo 15, o testemunho de João Batista. João Batista testificou dele, porque João Batista foi o primeiro enviado para pregar batismo de arrependimento e muitas coisas da vinda de Cristo, né? Foi ele quem iniciou. E a lei de Moisés só vigorou até João Batista, né? A lei de Moisés só vigorou, só valeu até João Batista. Está escrito em vários versículos da Bíblia. Só os gananciosos, os falsos pastores das falsas igrejas que não querem
a compreender essas coisas, né? Porque é interessante para ele pregar parte da lei de Moisés, pequena parte da lei de Moisés, para interesse próprio, né? João Batista testificou de Cristo e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Né? Então, João Batista era quem introduzia a Cristo, a vinda de Cristo. Foi João Batista quem introduzia parte de coisa que ele via fazer e de sua vinda. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, né? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Deus nunca foi visto por alguém, né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, né? E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdote e levita para que lhe perguntassem quem és tu, né? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo, né? E perguntaram-lhe então que és tu, Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondendo, não. Ele não se exaltou a nada, como a Cristo, né? Cristo sempre dizia que era filho do homem, porque ele estava na carne, né? Ele nunca disse que era Cristo, nunca disse que era Deus, nunca disse que era rei, nem nada. O povo era quem dizia dele, né? Mas ele nunca se exaltou em nada, como João também está fazendo o mesmo, né? Não está dizendo que é profeta, não está dizendo que é nada, apenas pregando a palavra de Deus. Disseram, pois, quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse eu, sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, o que é que João Batista está falando aqui? Para dizer para o povo que era de Deus, endireitar o seu caminho. Por quê? João está falando essas coisas, quando os sacerdotes mandaram interrogar ele, né, João. Né? Ele está dizendo, endireitais o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Porque Isaías foi enviado por Deus para esse povo que estava na lei, se desviou de Deus, deixou a lei de Moisés e foi para os ídolos, começaram a fundar igreja de ídolos, templos de ídolos, né, de estátuas, e abandonaram a lei de Moisés, que era o caminho para chegar a Cristo, né? Porque Cristo não viria se esse povo não se tivesse desviado. Cristo só foi enviado porque esse povo se desviou, 90% se desviou para a legião do mal. O povo que era a herança de Deus se desviou, né? Se desviou. Por isso que Deus enviou Cristo para eles. E ele está dizendo aqui, está mandando um recado, João está dando um recado para esse mesmo povo para quem Cristo vem. Endireitai o caminho do Senhor, que eram os mandamentos que ele recebeu, porque abandonaram os mandamentos, aquela doutrina que ele recebeu através da lei de Moisés. Ele não estava julgando o certo pelo errado, né? Estava adulterando, estava matando, estava mentindo, enganando, pesando mal pesado. Tudo quanto não prestava, o povo que era de Deus, que se bandearam para a legião do mal, abandonando a legião do bem, a legião de Deus, estava fazendo essas coisas mal. Por isso que Isaías veio exortar, Jeremias, Zacarias, Malaquias, mas não quiseram. Por isso que Deus envia seu Filho, né, o Verbo, para se transformar em carne, para pregar para eles,
para salvar eles, e eles não quiseram. Abandonaram ele, não quiseram. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram, o povo que veio perguntar com João era dos fariseus, né? E perguntaram e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Mas João é o Elias. João é o Elias, né? Ele só não está dizendo quem é. Mas João Batista é o próprio Elias, né? Ele é o próprio Elias. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, no meio deles, né? João vai dizer, está no meio, porque Cristo está em espírito no meio deles, né? Só que eles não sabem, né? Só que eles não sabem, né? A rocha sabe, né? Este é aquele que vem após mim, né? Porque ele está dizendo, João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis, que é Cristo. Está no meio dele, mas está em espírito ainda, não se tornou. Ou já, não sei se ele está falando aqui quando Cristo já veio, né? Este é aquele que vem após mim. Não, ele ainda vem ainda. Ele está no meio dele, mas está espiritualmente, né? João sabe que João é o Elias. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele tira o pecado do mundo, mas não é como ele morreu na cruz, dizendo que tira o pecado. Ele perdoou ali, ele tira o pecado do mundo quando? Quando nós nos arrepender, nos pedir perdão, para ele interceder ao Pai para nos perdoar. Aí sim, né? É que ele tira o pecado. Este é aquele do qual disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João falando. E eu não a conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel. Por isso que Cristo não veio para todo mundo. Cristo veio para o povo israelita. Cristo veio para as tribos que estavam desobedecendo, que estavam desviados da lei de Moisés, do templo, e estavam seguindo os homens, os templos dos homens, os deuses. Cristo veio para esse povo. Vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? Então, Cristo batiza com o Espírito Santo. Quando é que Cristo vai batizar com o Espírito Santo? Quando ele vir buscar a sua igreja. Que igreja? A igreja de Deus, a única e verdadeira. Por que igreja de Deus? Porque quando nós estamos reunidos no corpo, que é a igreja, que é Cristo, nós somos a igreja de Deus, né? Então, quando Cristo vier, aí que nós seremos transformados, porque nós seremos batizados no Espírito Santo. Ninguém aqui na terra é batizado no Espírito Santo. Ninguém. Cristo não batizou ninguém aqui na terra com o Espírito Santo.
porque só ele que tem esse poder, né? Só ele que tem esse poder. Então, quando formos dignos de ressurreição de vida eterna, aí sim nós seremos batizados no Espírito Santo e transformados, né? Para ir para o paraíso. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Isso ainda é o capítulo 1 de João, versículo é o 35. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus apóstolos, discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: Que buscai? E eles disseram: Mestre, que traduzido quer dizer mestre, onde está? Rabi, né? Que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o que havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia, e achou a Filipe e disse: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perguntou a ele. Disse Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, né? Então, Natanael era ainda um homem que seguia a lei de Moisés fielmente, que estava no templo seguindo os mandamentos de Deus. Por isso que Cristo falou essas coisas. Era um verdadeiro israelita a quem não tem dolo, porque ele seguia a lei de Moisés ao pé da letra, né? Esse Natanael, né? E disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Mestre, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisa maior do que esta verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque está dizendo muitas outras coisas maiores do que esta verás. Porque Cristo vai ressuscitar, Cristo vai curar cego, vai curar aleijado, vai expulsar demônio, né? Por isso que ele está falando essa coisa para Natanael, dizendo que coisa maior do que esta verás. No capítulo 2 de João, capítulo 2 de João,
as bodas em Canaã, a água feita o vinho. E ao terceiro dia fizeram, isso João está relatando, aqui, a trajetória do início de Jesus Cristo, depois que cresceu, depois que ele começa a fazer a sua pregação, introduzir a sua doutrina para o povo. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vamos prestar atenção. Tem esta igreja da legião de Satanás, que se chama Igreja Católica. Eu não quero falar mal de vocês, não quero falar mal de vocês, mas eu quero que vocês entendam que vocês estão numa igreja falsa, num pregador falsificado enganando vocês, que é uma igreja da legião de Satanás, por isso que é religião, e que eles pregam a vocês mentira. Só nesse versículo aqui vocês já vão deduzindo uma mentira que é implantada na mente de vocês. Porque vocês dizem que Maria é a mãe de todos nós, mas Cristo nem considerava a sua mãe de mãe. Vamos ler, E faltando vinho, a mãe de Jesus, porque ela é mãe de Jesus? Porque Deus deu a graça de ela ter Jesus Cristo, Ela foi achada, agraciada para ter Jesus, mas não é por isso que ela é a nossa mãe, não. Não tem nada a ver, tem nada de veneração por conta disso, E falando, presta atenção, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus, que era para dizer com a mãe dele, o que era para Jesus responder à mãe dele. Era para ele responder dessa forma. Disse-lhe Jesus: mãe, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ele não respondeu assim. Ele respondeu dessa forma. Disse-lhe Jesus: mulher, ele falou assim com a mãe dele. Mulher, ele não falou mãe. Cristo é filho de Maria, mas depois de crescido ele não chama ela de mãe. Não chama. Por que ele não chama ela de mãe? Qual o significado de Jesus Cristo não chamar ela de mãe, Maria de mãe? Porque Jesus Cristo já existia, gente. Porque Jesus Cristo já existia. Maria foi usada por Deus para gerar carne nele. Só isso. Entenderam? Cristo já existia. Ela foi usada por Deus, agraciada por Deus, para gerar a carne do Filho de Cristo, de Deus. Porque Jesus Cristo já existia. Desde esse mundo ser criado, Cristo já existia. Jesus Cristo já existia, mesmo de Deus criar esse mundo que nós vivemos, que Jesus Cristo já existia. Agora, Maria foi agraciada para tornar o Espírito do Filho de Deus em carne como nós, para resgatar o seu povo que estava desviado para a legião do mal, para a legião dos templos, dos ídolos, das estátuas, dos deuses, que evoluíram para os dias de hoje, onde os homens botaram o nome nesses deuses, chamando de santo, nessas estátuas, fazendo templos com o nome de santo. Santo fulano de tal, templo santo fulano de tal, templo santo fulano de tal. Isso tudo é abominação a Deus, tudo isso é abominação. Então Jesus não chama Maria de mãe. Jesus não chama Maria de mãe. Ele está chamando ela de mulher. Ainda diz mais dessa forma. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ele perguntou para a mãe dele.
A mãe de Jesus disse, tá faltou vinho. Ele respondeu, o que é que eu tenho contigo, mulher? Ele respondeu para a mãe dele, o que é que eu tenho contigo? Porque ele não considera Maria mãe, porque ele já existia, né? Ele poderia considerar quando era criança, mas depois de ter, eu acho que ele nunca chamou ela de mãe, nunca. Não tem nenhum relato na Bíblia que Jesus chamou Maria de mãe, não tem, não tem. Não tem. De Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo nunca chamou Maria de mãe, não. Está dizendo que ela é mãe dele, né? Porque todo mundo sabe que ela gerou, né? Ela gerou a carne dele, né? Mas ele não chama ela de mãe, só chama de mulher, como está aqui. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Perguntou a ela. Ainda não é chegada a minha hora, né? Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta cestalha de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, né? Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram, né, as águas. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo da boda, né, que estava, né, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, que era o dono do casamento, da festa, né? Podia ser boda de prata, boda de bronze, boda de ouro, boda de diamante, ninguém sabe quantos anos essa pessoa estava comemorando de casamento, né? Todo homem põe o melhor vinho primeiro, né? E quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, né? E esse noivo aí, esse homem que está comemorando o casamento, ele não está sabendo de nada. O povo aqui está perguntando. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia. Os sinais que é os seus milagres, né? E manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quer dizer, foi o primeiro milagre de Cristo, né? Lá na Galileia, foi nessa festa de casamento, de comemoração de casamento, né? Que ele fez esse primeiro milagre, tornando a água em vinho. Agora, esse vinho tinha álcool? Não tinha, né? Todo vinho tem álcool, mas garanto a você que esse vinho que Cristo fez aí não tinha um pingo de álcool. Tinha o sabor de vinho, mas não tinha álcool para embebedar ninguém, certo? Aí os discípulos começaram a acreditar nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe. Presta atenção. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, quem? Cristo, e a sua mãe e seus irmãos, porque Cristo tinha irmão, e seus discípulos, né? Porque os discípulos também são irmãos, ele poderia chamar os discípulos de irmão, mas aqui está chamando os seus irmãos na carne, né? Seus irmãos na carne, porque muita gente pensa que José não transou com Maria para fazer menino, mas José transou com Maria e fez vários irmãos para Cristo, né? E seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E ainda é o capítulo de João, capítulo 2 de João, versículo é o 13. Jesus purifica o templo, né? Aquele templo que estava uma bagaceira na época, né? E estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelha e pombo, e os cambiadores assentados, né? Porque esse templo
que foi feito por Salomão, ele foi destruído, né? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, né, e tomou Jerusalém, sitiou Jerusalém, ele roubou todo o ouro, todas as pedras preciosas que havia no templo, também levou o povo que era de Deus prisioneiro, o povo para a cidade lá de Nabucodonosor, né? Levou para lá, fez prisioneiro. O rei Ciro foi quem resgatou ele depois. Aí eles começaram a reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Mas como o povo de Deus se desviaram para a legião do mal, né, abandonando até o templo, só alguns que ficou lá ainda mesmo assim. Mas esse templo foi transformado em um mercado público. Esse templo abandonado foi transformado em um mercado público. O povo vendia boi, vendia ovelha, tudo quanto queria vendia lá, e já tinha cambista lá dentro, né, assentado fazendo as tramóias dele, né. Então o templo era como se fosse um mercado público, né. E tendo feito uma azorrague de cordéis, lançou todo fora do templo. Cristo fez um chicote, né? Fez um chicote de corda e lançou sobre todos fora do templo também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, né? E disse aos que vendia pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de Deus, da casa de meu pai, casa de vendas, né? Lá em Mateus é outro nome, é mercado, né? E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e os disseram-lhe: que sinal nos mostra para que fazeis isto, né? Porque o povo não está acreditando. Os fariseus, os judeus, o judeu era o povo da tribo de Judá, né? Que se tornaram judeus. Era o povo da tribo de Judá, junto com o povo israelita e os outros, né? Responderam, pois, o judeu que era da tribo de Judá, e disseram que não abandonaram a lei de Moisés, abandonaram Deus, e foram crer apenas na palavra do homem, não na palavra de Deus. São esse povo aí, para quem Cristo veio resgatar. Que sinal eles estão perguntando? Que sinal mostras para fazer isto, né? Porque Cristo é o Filho de Deus, é o que veio resgatá-lo, e eles estão pedindo um sinal para acreditar. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Lá em Lucas está escrito assim: derrubai os templos, mas com outra tradução diferente. E João está relatando de outra forma. Jesus respondeu. Lá em Lucas também tem essa passagem, Mateus também tem, e Marcos. Derribar este templo, e em 3 dias os levantarei. Lá em Lucas é diferente, né? Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Perguntou os fariseus, né? Que estava lá, o fariseu não, o judeu, né? Que não estava mais acreditando em nada de Deus, né? Que estão na legião do mal. Cristo veio para resgatar eles, né? Então, mas tu fala que levanta em 3 dias, mas ele, Cristo, né, falava do templo do seu corpo, né? Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos. Os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, né? Porque Cristo estava fazendo muitas coisas. Estava curando todo tipo de doença,
estava expulsando o demônio, estava ressuscitando, né, para que esse povo cresça em Deus novamente, cresça nele, o Filho de Deus, né, o povo de Judá, que é esse judeu que está relatando aí, que é o povo da tribo de Judá, os israelitas, as outras tribos, todos eles, né. Aí começaram a crer, quando Cristo estava fazendo esses milagres, começaram a crer no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos os conhecia, né? Então, ele estava confiando nele, porque Cristo fazia essas coisas, né? Mas Cristo não confiava nesse povo, não confiava, porque conhecia a todos, né? Porque não é todos que estão confiando no seu nome, não, porque a maioria, 90%, não aceitaram Cristo. É os 10%, né? E mesmo assim, Cristo está dizendo que não confia nele, porque conhece todos, né? E não se necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, né? No capítulo 3 de João, Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. Também já li, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né? Era um príncipe do povo da tribo de Judá. Que está falando judeu porque esse povo se tornaram judeu que era da tribo de Judá. O povo que era de Deus, mas eles se bandearam para outro lado. Foram criar outros ensinamentos por causa do homem, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão Deus não for com ele, né? Porque Nicodemos está dizendo isso, né? Porque Nicodemos é uma pessoa que viu os sinais de Deus quando ele não se apartou, né, da lei de Moisés. Ele segue ainda, Nicodemos segue ainda, né? Ele sabe o que Deus fez, né, que transformou aquelas águas em sangue, porque o relato seguiu, né? Moisés escreveu, né, para que esse povo soubesse tudo quanto aconteceu desde quando eles foram resgatados lá do Egito, né? E está na lei de Moisés tudo isso. E ele sabe, Nicodemo sabe, né, que ele é da tribo de Judá, ele sabe que Cristo está fazendo, e que Cristo está fazendo é verdade, né? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que é aquele que não nascer de novo, porque Cristo está falando isso para Nicodemo, porque a lei de Moisés não vai valer mais, não está valendo mais, né? O que está valendo agora é a lei de Cristo, né? E a lei de Cristo tem batismo, ensina a salvação. A lei de Moisés não ensina nada disso. Na lei de Moisés não tem batismo, não tem ensinamento para salvação, tem ensinamento para seguir aquele mandamento que Deus deu a Moisés. E esse Nicodemo, que é da tribo de Judá, ele sabe da lei de Moisés, está vendo o que Cristo está fazendo, está sabendo do seu poder, o poder de Deus, está sabendo, agora Cristo vai introduzir nele, faz parte da lei de Moisés, né? Vai introduzir né? O novo mandamento, né? O novo mandamento, a nova lei. E ele está dizendo a Nicodemo: te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está dizendo para Nicodemo, que é um das tribos de Judá, que se chama agora judeu, porque está evoluindo. É judeu, né? Um povo que não está crendo mais em Cristo. Mas esse homem aí, ele sabe da lei de Moisés, que abandonou, e Cristo está falando da sua nova doutrina, da sua nova lei, do seu novo mandamento. Não é mais o mandamento da lei de Moisés. E Cristo está dizendo para ele, né, que é seguidor da lei de Moisés, que não estão mais seguindo a Deus,
te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Isso Cristo falou para Nicodemo, que segue a lei de Moisés. Né? Que não vai ser mais lei de Moisés, vai ser lei de Cristo. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele perguntou a Cristo, né? Porque Cristo está, esse nascer de novo, né? Como eles estão vivendo em pecado, né? Transgredindo a lei de Moisés, né? Não estão mais, Cristo está tentando resgatá-lo, por isso que Cristo está falando essas coisas para ele, de nascer de novo. E ele está perguntando, como é que pode um homem já velho entrar no ventre da mãe de novo e nascer, né? Mas esse nascimento que Cristo está mostrando para ele é ele se arrepender de seus pecados, né? Das maldades que ele faz, né? Das coisas erradas que ele faz, que era proibido na lei de Moisés, e ele está fazendo tudo o contrário. E Cristo está mostrando para ele que tem que se batizar, se arrepender dos seus pecados e se batizar para nascer de novo, se tornar um novo homem. É isso que Cristo está dizendo para Nicodemo, né? Porque Nicodemo faz parte da tribo de Judá. É um filho de sacerdote, príncipe, né? Da tribo de Judá, do povo judeu, que agora se chama judeu, mas era a tribo de Judá, que é rebelde, né? Um povo muito rebelde, né? Então Cristo está dizendo para ele veio investigar Jesus, e Jesus disse, tem que nascer de novo. Como é que nascer de novo? Não adulterar, que ele está fazendo isso. Não adulterar, ele está fazendo isso. Não enganar, ele está fazendo isso. Não roubar, que ele está fazendo isso, né? Não matar, que ele está fazendo isso, né? Tudo é pecado, né? Adorando ídolos, estátuas, que ele está fazendo isso, né? Então ele está perguntando, Cristo disse, você tem que nascer de novo. Tem que se arrepender, deixar de fazer essas coisas contrária à lei de Moisés e contrária também à lei de Cristo, né? Que é adultério, matar, roubar, enganar, se prostituir, né? Julgar erroneamente, tudo isso esse povo que é aí da tribo de Judá está fazendo. Por isso que Deus enviou Cristo para esse povo, para tentar resgatá-lo. E esse príncipe aí do sacerdote da tribo de Judá veio perguntar a Cristo, né? Ele perguntou a Cristo, né? Foi ter com ele e disse, mestre, Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus. Ele sabe, né? Ele vê os poderes que Cristo está fazendo, porque na lei de Moisés também está relatado o poder de Deus, e esse povo viu o poder de Deus. E Cristo está fazendo o poder de Deus na carne, porque o que Deus fazia anteriormente não era transformado em carne. O homem fazia, mas era diferente, né? E ele está vendo Cristo fazendo na carne, vendo ali, olho a olho, tete a tete, né? Então esse príncipe, né, está perguntando, mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, né? Então, porque ele via o povo ganhar guerra, né? Ele viu muitas coisas, né? As curas que havia lá na tribo, o povo via, né? E ele sabia que era o poder de Deus, mas como eles estão desviados agora, né? Ele está vendo essas coisas em Deus, em Cristo, que é o poder de Deus, ele está admirado, né? Está percebendo que é o poder de Deus verdadeiramente. Aí Jesus respondeu a ele, né? Jesus respondeu a ele que eles estão transgressores, né? Eles não estão seguindo mais a Deus, eles são transgressores. E disse, na verdade te digo, que é aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque eles não estão podendo mal ver o reino de Deus, porque estão apartados da lei de Moisés, não estão seguindo mais. Por isso que Deus enviou ele para eles, né? Para tentar resgatá-lo com um novo mandamento, né? Com a nova doutrina. E ele está dizendo, e agora? Né? Como é que a gente pode entrar no ventre da mãe se a gente já é velho e nascer de novo, né? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, que é o batismo, né?
Só vai entrar no reino de Deus aquele que é batizado na água aqui na terra. E ao entrar para o reino de Deus, ele é batizado no Espírito Santo, por Cristo, para poder entrar no reino de Deus. Tem uma pequena diferença. O batismo na água aqui na terra é batismo de arrependimento de pecado, né? Você se arrepende dos seus pecados, se batiza, Cristo intercede por essa pessoa, Deus perdoa e ele aceita, né? No último dia, para a ressurreição e vida eterna, ele é batizado no Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo e entra no reino de Deus, né? Isso é João 2, capítulo 5, né? João 2, capítulo 5, né? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, né, do Espírito de Deus, para poder entrar no reino do céu. Então você se batiza na água aqui, pelo arrependimento de pecados, para ir para o reino de Deus. Você é encontrado puro, como um menino, né, perdoado os pecados de todos aqui na terra, né, porque você, os pecados que cometeu, você abandonar a bebedeira, a prostituição, o adultério, o engano, a mentira, o roubo, o matar, etc, etc, etc. Então você se batiza, você se arrepende dessas coisas que você andava fazendo, se batiza, é lavado e remido, né? É lavado e remido pelo poder de Cristo, né? E aí, Cristo intercede entre nós, quando você é batizado, Deus perdoa, então você se torna um filho de Deus. Mas para você obter a salvação, você deve permanecer naquilo que você negou da legião do mal, né? Negou a fazer para a legião do mal. Para receber a vida eterna, você é batizado no Espírito Santo por Cristo e aí irá para a vida eterna, para o paraíso, né? Isso é João 2, capítulo 5. Que é nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Não te maravilhes de ti, ter dito, né, necessário vos nascer de novo. Ele está dizendo que não fique maravilhado com essas coisas, né? Está dizendo a Nicodemo. Não te maravilhes de ti, ter dito necessário nos nascer de novo. Ele disse que não se maravilhasse nisso de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo mundo que é sabe para onde vai e para onde vem, né? Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabeis isto, né? Na verdade te digo que nos dízimos, está falando da lei de Moisés, nos dízimos o que sabemos e testificamos que vivemos e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis das coisas terrestres e não creis, como crereis se vos falar das celestiais, né? Porque Cristo está dizendo que ele não creu, né, das coisas terrestres, que é aquilo que Deus mandava fazer na lei de Moisés, né? Nicodemo respondendo disse: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nos dízimos o que sabemos, nos dimos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Porque na lei de Moisés ele fazia tudo material, os dízimos, né? Eles estão roubando o dízimo, né? Por isso que Cristo está falando, né? Eles estão roubando os dízimos. Está falando das coisas materiais, de adultério, que tem que pegar a mulher mesmo, tem que matar mesmo, né? Na verdade, te digo, nos dízimos que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais
o nosso testemunho, né? Porque os dízimos, eles estão pegando o dízimo para si, né? Esse povo aí da tribo de Judá, que não está seguindo mais a lei de Moisés, os sacerdotes dele, está pegando o dízimo do povo para si. Ele não está dando a viúva, os órfãos, os verdadeiros está se distribuindo para eles comerem. Não, está pegando para si. O povo está indo levar e eles estão passando a mão, né? E eles estão acreditando nessas coisas aí. Aí Cristo está dizendo, se vos falei das coisas terrestres, né, que é a lei de Moisés, e eles não creram, né? E não creste, como vai crer no que eu estou falando agora, das coisas celestiais? Porque Cristo veio falar das coisas celestiais. A lei de Moisés está falando das coisas terrestres, né? De dízimo, que é coisa terrestre. Das festas, de matar boi, né? Tudo é coisa terrestre. Cristo está pregando as coisas celestiais. Está dizendo para eles, se vocês não creram na lei de Moisés, que é as coisas terrestres, como vai crer nas coisas celestiais? Está falando para esse, né? Esse camarada aí, né? Para Nicodemos, né? Está falando para Nicodemos. Né? Ora, ninguém, ele está dizendo, ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Porque Cristo nunca se intitula Rei dos Judeus, nunca se intitula Cristo, nunca se intitula profeta, não, ele não se intitula nada. Ele fala que é Filho do Homem. Por que ele está dizendo que é Filho do Homem? Porque todo mundo está vendo Cristo aqui como nós, aqui filho, nós, eu sou filho do homem, está em carne, como gente, né? Cristo está como gente, mas Cristo, na verdade, é um espírito, né? Cristo, na verdade, é um Espírito Santo de Deus, é o Filho de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é Cristo, né? Cristo é o Espírito Santo de Deus. Mas por isso que ele se torna o Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem. Ora, se ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem seja levantado. O que é que Cristo está, João está dizendo, que Cristo está falando isso? Porque Moisés, quando o povo estava na trajetória, saindo lá do Egito para a terra prometida, tem aquelas cobrinhas intocadas na areia do deserto que estavam picando o povo e estava matando o povo de Deus, né? Estava matando o povo de Deus. Então, Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de ouro. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de ouro para quando o povo levasse uma mordida dessas serpentes que tinha no deserto escondida, quando ele estava caminhando, chegasse e olhasse para a serpente. Só olhasse, só era para olhar para a serpente, não era para adorar, não era para orar nos pés da serpente, que eu vi uns padres aí que não estuda a Bíblia, estuda a teologia do diabo, né, para enganar o povo. Eu vi uns padres aí, Deus tem até um Crispim, eu vejo aí num certo aplicativo, tem um tal de Crispim, né, Rangel Crispim, ele é da Igreja Católica, que ele disse que Deus levantou essa serpente para o povo adorar, e ele é um grande mentiroso, que Cristo levantou essa serpente para curar o povo da mordida de cobra. E o povo não adorava essa serpente, não orava para ela, nem nada não, nem se ajoelhava aos pés dela quando levava a mordida de cobra não. Era instruído, Moisés instruiu assim, Deus instruiu assim, que quando o povo levasse uma mordida de serpente no deserto para não morrer, chegasse lá e olhasse para a serpente que ele era curado, né? Mas esse camarada aí está dizendo que o povo adorava essa serpente. Não, isso é uma grande mentira.
Ninguém adorava, ninguém se ajoelhava, ninguém falava nada com a serpente, não. Só era para olhar para ela para ser curado. Então, como essa serpente foi levantada, né? Cristo também vai ser levantado, né? Cristo vai ser levantado também, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que isso significa? Para todo aquele que crê, e o povo israelita tinha que crer naquela serpente que foi posta ali, feita de ouro, tinha que crer. Era para crer em quem? Na serpente, crer no poder de Deus. Era para olhar para ela, crer no poder de Deus, porque foi feita aquela serpente através do poder de Deus. E quem olhasse para ela, através do poder de Deus que estava ali naquela serpente feita de ouro, ele se curava. Então, todo aquele que crê no Filho do Homem, que é Jesus Cristo, né, quando ele ressuscitar, que é isso, esse levantar aqui, é Cristo ressuscitando. Quando ele morrer, todo aquele que crê vai ter a vida eterna. Está entendendo? É isso que quer dizer essa passagem aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Cristo Deus ama o mundo, né? Ele ama. Por isso que ele está dando o seu filho, ele deu o seu filho para o povo israelita, para aquele mundo antigamente, né? Para aquele povo antigo. Ele deu o seu filho para esse povo, para o povo crer nele. E aquele que crê vai ter vida eterna. Mas tem que crer. Até o Satanás crê em Deus. Ele sabe o que é que Deus faz. Satanás. Mas só é crer? Não só é crer na palavra que ele está dando. Para crer na palavra que Cristo está mandando fazer. É para crer na palavra que Cristo está mandando fazer. Não é crer em Cristo em si, não. Crer na palavra também, que é o próprio Cristo. Né? Para todo aquele que crê, é para crer na palavra. Cristo é a palavra. Né? Cristo é a palavra, e essa palavra é vida eterna. E para você crer nessa palavra, você tem que obedecer essa palavra, que é Cristo, que Cristo é a sua doutrina, o seu mandamento: abandonar a bebedeira, farra, prostituição, roubo, mentira, inveja, tudo quanto é contrário, para poder você ter vida eterna. Né? É isso. Né? É isso que acontece. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Naquela época, naquele mundo lá, porque o mundo lá naquele tempo estava cheio de pecado, cheio de maldade, né? Como no dia de hoje, o mundo evoluiu e está cheio de pecado. Então, aquele que está em Cristo, né? Aquele que está em Cristo, que está no mundo, porque o mundo está cheio de pecado, o mundo está cheio de trevas. Então, aquele que crê em Cristo, né? Aquele que crê na doutrina de Cristo, aquele que crê no Verbo, o Verbo é a palavra, o Verbo se fez carne, o Verbo se espalhou entre nós, que é a sua palavra, a sua doutrina e os seus mandamentos. Para ter vida eterna, devemos seguir tudo isso que Cristo nos ordena. Abandonar a farra, a mentira, a inveja, a cobiça, a matar, né? Vestir roupa curta, mostrando as pernas, mostrando os peitos, para causar pecado nos outros. Tudo isso você tem que abandonar, para poder obter a vida eterna. Não é que eu seja santo, não estou dizendo que eu estou santo, que eu não peco, eu peco.
mas estou expondo o que Cristo quer de nós, para que nós possamos ter vida eterna no futuro, ou até agora, né? Deixarmos o que é errado, né? E seguir a Cristo, crer nele. O que é crer em Cristo? O que é crer em Cristo, que ele está dizendo aqui. Que crê em Cristo, crê nele. Que nele crê, não perece, não morre, mas tem a vida eterna. O que é crer em Cristo? É dizer eu creio? Não. É ter amor puro em seu coração, obedecer a doutrina que ele está dando, os mandamentos que ele está dando, não adulterando, não matando, não cobiçando, não se prostituindo, não roubando, não enganando, não mentindo, etc, etc. É tudo contrário a Deus. Isso é crer em Cristo, é crer em Deus, é estar na verdadeira legião. É isso, para ter vida eterna. Tem que ser dessa forma. Se não for assim, Cristo diz lá em Mateus, sejamos como um menino puro. É difícil, porque a porta é estreita, ele disse, mas a porta da perdição é muito larga, porque Satanás oferece várias oportunidades para você se manter escravo dele. Oferece bom emprego, bom salário, oferece uma venda boa, né? Com erro, né? Com engano, ela oferece uma boa. Você tem um carro, uma suposição agora, você tem um carro todo enferrujado, mas você não quer gastar com nele para deixar ele bonitinho. Então você tampa lá de papel, cola tudinho, dá uma pintura e vende, como se o carro estivesse bom, você vai ganhar uma boa grana em cima. Então o Satanás, né, dá essa inteligência para você fazer isso, para você vender e ganhar muito dinheiro, para que você se mantenha no lado dele. Né? É isso. Vou parar a live por aqui porque a bateria descarregou, viu, meu povo? A bateria descarregou. Eu não vou perder a live não, por conta disso, né? R$ 380, 474, duração 3 horas e 24. Oi. Já vou, minha filha. Vai a live, eu ia... Desculpa aí, gente, que deu um probleminha aqui no meu celular, eu fui ver que estava coisando aqui, tá? Desculpa aí, eu vou dar continuidade. Então, né, aquele que crê é para crer na palavra, na doutrina de Cristo, no mandamento de Cristo, para ter a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, porque o mundo está cheio de coisa que não presta, mas para que o mundo fosse salvo, porque Deus o próprio criou o mundo, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus, né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que é Cristo, a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas é o que Satanás oferece, as palavras torpes contra a palavra correta de Deus que o povo está usando nos dias de hoje, né? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, elas são um povo da legião do mal, da legião de Satanás, né? E o povo está amando mais as trevas do que a luz nos dias de hoje. Se você chegar para falar de Deus, a verdade,
Aqueles que estão numa falsa igreja, seguindo o falso pastor, ele fica com raiva de você, porque você vai falar a verdade para ele. Um certo dia, agora há pouco, eu falei para um assembleano a respeito dos dízimos e ele ficou chateado comigo. Ficou chateado. E é assim que acontece quando eles estão nas trevas. Que chega à luz, eles não querem aceitar a claridade, né? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que vocês se mantenham firmes na doutrina de Cristo, no mandamento de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Leia Atos 20 e 28, né? A única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Voltarei com o próximo vídeo no capítulo de João. Capítulo 3 de João, o versículo é o 22, outro testemunho de João Batista. Outro testemunho de João Batista. Isso é o livro de João, capítulo 3, versículo 22. E é o próximo vídeo. Deixe um joinha aí para ajudar no canal, é muito importante seu joinha. Compartilhe estes vídeos para que o povo veja a verdade. Inscrevam-se no canal também, né? Para estar chegando seus vídeos, ative o sininho para um novo vídeo quando posto. Que Deus abençoe a todos e tenho dito.